Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde, connosco a doutora Ana Rita Barros, membro do Team Europe da Comissão Europeia. Boa tarde. Boa tarde. Hoje vamos falar do espaço Schengen. Está na ordem do dia por motivos da onda de refugiados que chegam à Europa. Doutora Ana Rita Barros, quando é que foi instituído o espaço Schengen? Este espaço foi lançado como acordo de Schengen e começou a ser inserido o seu debate nos anos 80, no início de 80, mas só foi implementado em 85, porque na altura, no início dos anos 80, éramos 10 Estados, Portugal e Espanha ainda não tinham entrado, não é? Eram 10 Estados europeus, da antiga Comunidade Económica Europeia, e apenas 5 deles é que aceitaram este acordo. E aceitaram porquê? Por razões de proximidade de fronteiras e laborais. Os Estados que iniciaram o acordo de Schengen e que o assinaram na altura foram a França, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo. E como nós sabemos, são zonas onde diariamente há pessoas a passar de um lado para o outro. Debateu-se muito este assunto e porquê é que não se chegou a acordo com os Estados todos? Países. Exatamente porque estes 5 Estados preconizavam a abolição total de fronteiras para cidadãos europeus e para nacionais de países terceiros, e os outros não aceitaram. Portanto, foi um acordo só entre 5, que entrou em vigor mais tarde e só foi incluído no acervo comunitário no Tratado de Amsterdão, já no final dos anos 90, porque o Tratado de Amsterdão foi assinado em 97, mas só entrou em vigor em 1999. O primeiro acordo faz então 30 anos, ou fez 30 anos? Fez 30 anos, exatamente. Agora em 14 de junho passado, e a Europa celebra esse 30º aniversário, porque na altura da integração no Tratado de Amsterdão incluiu todo o acervo Schengen e depois desenvolveu e até incluiu os próprios funcionários. Depois foram aderindo outros países, é isso? Depois sucessivamente foram aderindo outros países. O caso de Portugal e Espanha entraram também conjuntamente já depois da sua integração, já nos anos 90 e foram alargando. Neste momento são 26 Estados, uns Estados-membros da União e outros fora da União, embora nem todos da União pertençam ao espaço Schengen. Sabe porque é que esses países que não pertencem ao espaço Schengen, mas são da União Europeia, não querem aderir a este acordo? Têm depois umas posições restritivas em alguns aspectos. Vamos aqui dizer quais são. É a Irlanda e o Reino Unido, que têm no anexo ao Tratado de Amsterdão exatamente uma cláusula de exclusão por essa parte, e a Dinamarca, que tem uma cláusula de opção. Portanto, é membro do espaço, mas desde que haja uma nova medida desenvolvida no âmbito deste acordo, a Dinamarca pode optar se a aplica ou não. Enquanto que o Reino Unido e a Irlanda têm mesmo no anexo ao tratado um estatuto especial, exatamente, e que lhes permite adotar algumas medidas, mas não estão vinculados ao desenvolvimento do acordo, o que é ligeiramente diferente. Por exemplo, o ano passado, em 2014, o Reino Unido aceitou o controle através do sistema de segurança SIS, que é exatamente o sistema de informação Schengen, que é o que quer dizer, mas aceita apenas alguns aspectos de caráter policial, judiciário, muito específicos, não está vinculada ao resto das normas do espaço. Outros países estão, digamos, a aguardar, não é? Por algum motivo, cumprirem alguns requisitos. Há alguns requisitos para poderem fazer parte de garantia de controle Schengen. Da aplicação do acervo comunitário nesta matéria, que é o caso da Bulgária e da Roménia, que estão numa fase adiantada de negociações e que depois têm que ser analisados pelo Conselho e aceito também pela Comissão, e o caso de Chipre, que também não faz parte, por razões que nós sabemos óbvias, e a Croácia, porque entrou recentemente, não é? Normalmente não é com o Tratado de Adesão que o Estado-membro entra automaticamente, salvo alguns casos, não é? O caso da Áustria
a adesão desses países em 95 entraram lá quase de imediato no espaço Schengen, mas neste caso a Croácia, que entrou mais recentemente, como nós sabemos, em 2013, portanto esses países não fazem parte, pelo contrário, fazem parte outros Estados não membros da União Europeia. Podemos perguntar quais? Portanto, os outros são a Islândia e a Noruega. A Noruega, até já aqui falámos, quando falamos do Erasmus, normalmente transpõe para o seu direito muitas das diretivas europeias até muito mais rapidamente que os próprios Estados-membros. Portanto, nós sabemos, a Noruega tem aquela proximidade e fronteiras ali com a Suécia, até com a Finlândia lá em cima, portanto são Estados-membros. A Islândia também, por razões óbvias, até tinha pedido, até há pouco tempo, a adesão como Estado-membro, agora retirou. A Suíça e o Liechtenstein, porque a Suíça fica ali no meio, tem muitos europeus, embora a Suíça tenha feito aquelas declarações há um ano e tal, exatamente pondo em causa a livre circulação, porque isto são pessoas e bens dentro do espaço europeu, portanto são esses Estados. Aliás, peço-lhe que esclareça no fundo o que é este acordo de Schengen, o que é que ele estabelece? É a tal livre circulação de pessoas e bens. E bens. Mas começou por ser de pessoas dentro do espaço da União, em que o controle é feito apenas nas fronteiras externas. E excluindo estes Estados que nós já mencionamos que não são signatários do acordo. Portanto, com qualquer cartão de identificação pessoal, mas isso é um ato de cidadania, andarmos devidamente identificados, podemos circular em todo o espaço europeu. É muito importante para as trocas comerciais, para a circulação de pessoas, para as questões laborais que falámos há bocado, mas toda a liberdade implica segurança, não é? As normas têm que ser comuns, harmonizadas, e é isso que é feito pelas fronteiras externas dos países que têm fronteiras com outros Estados, não Estados-membros. Livre circulação de cidadãos europeus e não só. E não só. E também cidadãos de outros Estados-membros. Portanto, é essa livre circulação depois de entrar no espaço europeu. Falou de fronteiras externas. Portanto, são os países que fazem fronteira com outros. Com outros, ou com o mar, como é o caso de Portugal, não é? Ou com o Mediterrâneo, como é o caso dos países do Sul, ou com o Norte, não é? Portanto, são os países que delimitam o tal espaço europeu que nós já aqui falamos, não é? Isso implica uma cooperação em matéria policial, troca de informações? Troca de informações, que está neste momento informatizada, é o chamado SIS, que há um sistema nacional SIS, que está ligado a um sistema central, e depois há uma interface humana que desenvolve todas estas matérias e que controla aquele chamado espaço Sirena, o espaço europeu que controla, de facto, toda esta troca de informações interestados. De maneira que o sistema de informação é alargado, é um modelo comum e, portanto, tem que ser implementado em todos os Estados, porque um Estado que tenha fronteiras externas, ou estar a ser permissivo na entrada, está não só a comprometer-se a si, como todos os Estados a quem representa, porque se tem uma fronteira externa, representa os outros nesse controle. Portanto, o controle tem que ser comum e não é fácil implementar. Portanto, o sistema de vinhetas de vistos, só agora é que está a ser normalizado e harmonizado entre os Estados do espaço Schengen para ser um sistema de controle informático comum a todos os Estados. Até um pequeno pormenor, mas cuja implementação não é simples. Face a esta crise humanitária, esta chegada de migrantes ou refugiados às fronteiras da União Europeia, estará em causa o espaço Schengen, o acordo Schengen? Há quem o questione neste momento? Há chefes de Estado e Governo que questionam, há cidadãos que os questionam. Portanto, às vezes tem sido levantada a hipótese de um Estado voltar a repor as fronteiras dentro do seu país. Enfim, é uma situação problemática, mas que deve ser ultrapassada, porque o espírito europeu aqui de solidariedade, de paz, de apoio, de cooperação tem que estar acima dessas situações, embora o controle policial marítimo, também aéreo, tem que ser reforçado e implementado. Mas está previsto ou pode acontecer um Estado signatário do acordo de Schengen solicitar
sair, no fundo, suscitar a reposição das fronteiras. Pode-se fazê-lo até um período máximo de 30 dias. Tem que pedir autorização às instituições europeias, ao Parlamento e à Comissão, e tem que divulgá-lo publicamente. Acontece algumas vezes em situações particulares, que é o caso das cimeiras. Portugal teve isso quando Barack Obama, por exemplo, o visitou. Pedem normalmente suspensão durante 3, 4 ou 5 dias, ou até questões de dados de vandalismo, terrorismo ou ameaças. O caso da França este ano também pode pedir temporariamente a reposição. Há outros que têm ameaçado sobre determinadas condições, não é? Vemos o caso da França também. Enfim, esperemos que a colaboração e a implementação do controle das fronteiras seja superior a esses, digamos, apetites de alguns chefes de Estado e de governo dos Estados-membros. Mas face a esta vaga, e para entendermos um pouco o que está a acontecer, por exemplo, na Hungria, ou mesmo na Grécia, ou na Itália, quando chegam estas pessoas às fronteiras destes Estados, é legítimo que lhes seja pedida identificação? Sim, neste momento até há um sistema de asilo e de refugiados que está controlado, porque não é só a identificação, como têm que ficar com o registro. Porque antigamente acontecia que eles não entravam, não havia nenhum registro e depois circulavam livremente por todo o espaço europeu, o abrigo deste sistema de livre circulação. Neste momento tem que ficar com o registro em que fronteira é que entrou. Portanto, isto tem que ser um sistema coordenado a nível europeu. A Europa já está a pensar aumentar as dotações para efeitos de apoio e fazer a distribuição dos refugiados pelos vários Estados-membros. Claro que isso tem custos a nível nacional, não é? Os Estados têm que ser compensados pela União. E obedece a um plano. É um plano que nós já falamos. Já falamos no passado. Exatamente, um plano que tem a ver com diversas variáveis, desde o número de desempregados, ou a população desse Estado, até o nível de crescimento, ou seja, o PIB tem a ver com esses factores. Mas, neste momento, o problema não pode ser só de alguns Estados, tem que ser um problema trans-europeu e, portanto, têm que ser repartidos pelos vários Estados com determinadas situações de integração, porque a Europa tem essa função no seu espírito de Constituição Europeia. A situação agora é dramática, enfim, não é? É humanitária e assumiu as suas proporções enormes durante esse mês de agosto. Quem aponta a falha à União Europeia de não resolver com celeridade esta questão. Isto não é um problema só europeu, é um problema de cada um dos Estados, é um problema da opinião pública, é um problema democrático e que tem que ser analisado como tal. Portanto, eu penso que devíamos envolver em cada Estado os parlamentos nacionais e fazê-los repensar as matérias, porque isto é um problema de cada um de nós, cidadãos europeus. Temos de ser solidários, no fundo, nesta Sim, crise. É um dos espíritos da União Europeia e é exatamente isso que o comissário responsável pelos assuntos internos e pela cidadania disse recentemente, que temos que cooperar não só nos esforços comuns do espaço Schengen, mas traduzi-los na área da migração, mantendo vivos e atuais os fundamentos da criação da União Europeia. Não sei se quer deixar uma ideia aqui em relação ao espaço Schengen, o que é que isto significa em termos de movimentação de pessoas neste espaço? Neste espaço, em termos de deslocações, significa, segundo dados de 2014, cerca de 1,25 mil milhões de pessoas que anualmente transpõem as ditas fronteiras abertas do espaço europeu. É muito importante. Penso que até já tínhamos falado aqui até quando falámos do Erasmus e de educação, não sei se falámos, mas se não fica aqui o apontamento que diariamente o Luxemburgo recebe 150 mil pessoas para o seu sistema educativo, que são filhos de trabalhadores que se deslocam para o Luxemburgo, mas que vivem nos Estados que estão à volta, não é? E isto é extremamente importante, não é? Não só para o peso do sistema educativo, mas como
para as movimentações. Nós sabemos nesses Estados da Europa Central como essas movimentações são importantes. Além disso, também é importante porque o tal mercado interno, também já aqui falamos, a livre circulação das pessoas, bens, capitais e serviços, tem os seus princípios e os seus fundamentos exatamente aqui. Isto é uma das faces mais visíveis do espírito europeu. A movimentação de pessoas entre espaço europeu com as tais fronteiras externas, porque nós somos todos cidadãos de pleno direito e, portanto, podemos livremente circular, trabalhar, viver, estudar, até gozar a reforma, como já aqui falamos, dentro do espaço europeu. Teria muitos custos voltar a estabelecer fronteiras no espaço europeu? Não vamos pensar nisso, mas tinha muitos custos e tinha principalmente um custo importante em termos europeus e em termos de Estados, que é complicado nessa reposição. Portugal tem fronteiras externas, tem alguma situação de privilégio em relação a outros países no âmbito da União Europeia? Neste último quadro, no quadro em vigor, o quadro financeiro plurianual 2014-2020, Portugal viu recentemente aprovado um fundo de 38,7 milhões de euros para cobrir áreas de formação, de aprofundamento dos sistemas eletrónicos de segurança, do sistema de visto consular e tem também uma posição líder relativamente à implementação dos vistos Schengen em São Tomé e Príncipe, dada a sua posição marítima e a sua posição privilegiada de espaço externo, digamos que as fronteiras externas da União Europeia começam ali nos Açores, não é? E, portanto, Portugal tem esta situação de preferência relativamente às candidaturas de fundos nesta área do sistema de segurança. Obrigada, doutora Ana Rita Barros. Obrigada.